Trump declara sanções contra 3 juízes e um procurador. A embaixada foi clara. O motivo foi ordem de prisão arbitrária. Gilmar Mendes reage aos Estados Unidos e compra a briga de Alexandre de Moraes. Trump sancionou 3 juízes e um promotor por violarem os direitos humanos e perseguirem opositores com prisões arbitrárias. Os 3 juízes são do regime cubano e sofreram penas mais brandas do que está proposto para Moraes. Em meio a essas discussões sobre sanções, Marco Rubio decidiu adiantar a fila e já tirou os cubanos da frente. Trump já sancionou o juiz do TPI atendendo ao Estado de Israel. Agora, Rubio, que é descendente de cubanos, sanciona juízes de Cuba e, finalmente, Moraes é a bola da vez. A embaixada americana no Brasil fez questão de passar um recado. Autoridades do regime cubano que cometem violações de direitos humanos contra o povo cubano estão sob notificação. Os Estados Unidos estão responsabilizando 3 juízes e um promotor cubanos por seu papel na detenção arbitrária de Luiz Robles. Com esta ação, esses indivíduos estão agora inelegíveis para entrar em nosso país. O recado é claro, eles fizeram questão de publicar em português. Agora percebam, a ditadura cubana também usa juízes e promotores para prender seus opositores. Toda ditadura é assim. Então, aqui no Brasil não é diferente. O governo Trump percebeu que não adianta sancionar só o poder executivo. Quem dá o ar de legalidade é o judiciário. E a luta de Trump é a luta contra o ativismo judicial. Com essas sanções, não há mais ninguém na frente de Alexandre de Moraes. Então, aquele cronograma de semanas se consolida ainda mais. A pena para os juízes cubanos foi muito branda comparada com a Magnitsky, que foi mencionada para Alexandre de Moraes. E isso coloca o judiciário brasileiro num nível mais baixo do que o de Cuba. Vão se tornar párias internacionais. Alexandre de Moraes e sua turma terão que discursar sobre democracia lá na China, no Irã ou em Cuba. A situação fica cada vez mais anacrônica. Os Estados Unidos praticamente estão dando uma última chance para o STF brasileiro. Estão explicitamente mostrando, olha só o que acabamos de fazer. Mas mesmo assim, o Gilmar Mendes resolveu sair em defesa de Moraes. Gilmar Mendes ontem fez uma nota falando em soberania e todas aquelas bobagens que a gente sabe que eles não acreditam, mas usam quando é conveniente. Mas me chamou a atenção a declaração que ele deu para a coluna Radar. Ele declarou que não existe medo e isso não vai interferir nos julgamentos. Excelente, realmente não devem ter medo, ainda mais um juiz que mantém uma boa ponte aérea entre Brasil e Portugal. Eles vão por aquele caminho que trouxemos ontem, mas nem a grande mídia está escondendo mais. Vejam só. Sim, o governo americano estuda sanções contra o ministro do Supremo, e não é só isso. Há também no radar do governo dos Estados Unidos a possibilidade de impor sanções contra o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e contra o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. A apuração é do Caio Junqueira, está em destaque no site da CNN Brasil. Fontes que abastecem o governo de Donald Trump com dados sobre o processo administrativo disseram à CNN que apresentaram às autoridades americanas relatos sobre Gonet e Schor na mesma linha dos que foram apresentados sobre Moraes, ou seja, que eles teriam colaborado para a violação de direitos humanos e a prática de perseguição política, tendo como base o processo da trama golpista. Gonet é autor da denúncia e Schor foi o delegado responsável pelas investigações. Então, o que vimos Trump fazer com os juízes e promotor cubanos é um teste do que eles farão no Brasil. O regime brasileiro está sob forte combate. Eles vão começar a tentar coisas desesperadas. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem
tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A festa deles está acabando. Porém, como é um fim de festa, todas as autoridades do regime estão completamente embriagados com o poder. Estão tão bêbados que não conseguem perceber o tamanho da ressaca que terão com a queda do regime. Como estão bêbados demais, o tombo tende a deixar consequências dolorosas. Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos seus amados? Eu e você. Quem poderia dar sustentação a isso seria as Forças Armadas. Muitos sempre lembram da situação da Venezuela quando querem dizer que sanções não funcionam. Bem, na Venezuela as Forças Armadas são completamente independentes dos Estados Unidos. Mas no caso do Brasil, até nisso Trump pensou. Ele mandou o comandante militar do Sul, semana passada, para conversar com nossos comandantes militares. Olha a cara de abobalhados deles ao lado do americano. Isso é porque eles precisam andar na linha para ganharem os brinquedinhos militares dos Estados Unidos. Então, mesmo que o regime brasileiro queira ir ao extremo, eles não possuem o controle das Forças Armadas. E aqui não é um elogio não, pois o motivo para não ter esse controle não é um motivo honroso. Eles não deixarão de dar suporte para o regime pelo dever patriótico, mas por medo dos americanos. Então, isso não é um elogio às Forças Armadas, mas apenas uma constatação. Então, o nosso regime não possui o controle das Forças Armadas para tentarem ir ao extremo, e é por isso que as sanções aqui terão mais efeito do que na Venezuela.